Voltamos com o TV Câmara especial. Hoje a presença do dramaturgo, escritor, jornalista, ator Oswaldo Mendes. Não faltou nada, né? Tudo aqui. Mariliense e tupanhense de coração, né? E o mais importante. A gente parou no primeiro bloco justamente na sua efetivação ali na última hora. Depois você volta para a Folha. Tá, eu volto para a Folha. E aí você, vamos dizer assim, vive o seu... Daí eu cansei. Você cansou? Não, mas assim, na Folha, nesse período, você vive, vamos dizer assim, o ápice do... Foi intenso, porque foi um período nessa época da última hora, era o período brabo da ditadura, né? Da censura. Então as coisas tinha que ter cuidado. Vocês tinham a figura do censor na redação? Na última hora, não. Não, mas na Folha já... Na Folha na Folha também não. No Estadão teve. No Estadão teve, que eu me recordo. Mas a Folha... Tinha uma coisa do jornal assumir um compromisso com a censura de que não iria... Queria obedecer as coisas, entendeu? O jornal, as coisas que vinham lá do Exército, tudo bem. Mas as outras coisas a gente ia publicando. Oswaldo, e você foi então o editor ali do Folhetim? Isso já na Folha. Já na Folha, né? E subsecretário da redação da Folha de São Paulo. Fala pra gente, e também editor de cultura da revista Visão, e você também foi um dos fundadores da Associação Paulista de Críticos e Artes. Mas, voltando à Folha, eu queria que você falasse o time dessa época que você trabalhou ali. E o Folhetim, a gente tem até alguns exemplares aqui que vai estar mostrando. Joemir Betting, que você trabalhou, Paulo Francis, né? Tinha uma turma que, era um time, João Baldo Ribeiro, Josué Guimarães, colaboradores tinha, entre esses, além desses, Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, tava. Enfim, era um time, a Folha conseguiu formar um time... Explica pra gente um pouco, assim, esse suplemento Folhetim, qual que era a Eu estava proposta na última dele? hora, eu estava na última hora e a Folha tinha dois donos, o Frias, o Otávio Frias de Oliveira, e o Carlos Caldeira. O Carlos Caldeira era um homem muito ligado à direita, mais radical, cara, malufista na época, entendeu? E o Frias não, o Frias era um homem de negócio, tinha uma capacidade de entender esse mundo de negócio, e entender o negócio de jornal também. E na última hora, eu era acusado de estar fazendo um jornal comunista. Fazer o quê? Isso 78, 79, 77, 78, 78, comecinho de 79. E o Caldeira queria a minha cabeça. O Carlos Caldeira, que era um dos donos, queria a minha cabeça. Esse comunista está escrevendo, não sei o que, blá, blá. E porque eu levei um monte de colaboradores para o jornal, que eram pessoas identificadas com uma posição mais crítica à ditadura e tal, entre eles o Enfio, o cartunista Enfio. Que a gente tinha sido parceiro no teatro. Eu fiz a revista do Enfio, que era um musical que ajudou na campanha pela volta dos presos políticos, da anistia. E daí o Caldeira queria a minha cabeça. O presidente do grupo, na época, é um grande amigo meu, se tornou um grande amigo. Estou com saudade dele, preciso visitá-lo aqui em Pompeia. Vanderlei Araújo Moura, que começou com o Frias e com o Caldeira lá nos anos 50 e acompanhou. É um cara de uma visão de negócio fantástica. Falam muito de gestor, vai aprender com ele. Ser gestor é o Vanderlei. E o Vanderlei, claro, eu de Marília, ele de Pompeia, a gente, claro, era máfia caipira, né? Os caipiras. E o Vanderlei tentando salvar minha pele. Falei assim, pô, Oswaldo, vocês fazem essas manchetes aí, o Caldeira quer me matar, não sei o quê. E o Caldeira queria a minha cabeça. Daí, o Folhetim, que tinha sido criado pelo Tarso de Castro, há 2 anos, o Tarso tinha saído e o Folhetim estava com um editor provisório que estava querendo ir embora. Tanto é que ele foi, acho que até hoje está aí no Paraná, o Nelson Merlin, grande amigo. E o Merlin estava esperando vir um editor. Daí o Boris Casoy, que era diretor da Folha na época, conversando lá com o Frias e com o Vanderlei, falou assim, olha, o jeito de salvar a pele do Oswaldo, porque senão a gente tem que demitir, mandar ele embora. Faz o seguinte, leva ele para a Folha, que na Folha o Caldeira não mexe. O Caldeira é reduto do Frias.
A Folha Reduto do Frias. O Caldeira não... Então, vai para o folhetim. Ele fica lá no folhetim, ele fica salvo. Foi isso. Eu fui para a Folha por causa disso, saí da última hora e no começo de 79 eu fui para o folhetim, assumi o folhetim, a edição do folhetim. Só que no primeiro número do folhetim, daí eu encontrei com o Frias, o seu Frias, que era o dono, agora morreu há um ano, a morte do Otavinho, filho dele também, esse grande amigo. Engraçado, a gente era grande amigo pelo teatro e não só pelo jornal. O Otávio Frias Filho, né, que era o Otavinho, era muito ligado ao teatro. E a gente ficamos amigos de teatro. O jornal, a gente às vezes falava de jornal. O jornal pouco interessava. E o seu Frias adorava a última hora que a gente fazia. Aquela contradição do capitalista brasileiro, né? O cara... Tanto é que eu estava indo para a Folha, eu lembro que eu subi, porque o Frias, embora fosse o dono e tal, ele subia no elevador com os funcionários, com os jornalistas, com tudo, não tinha aquela coisa de... E eu estava esperando o elevador, ele chegou e falou assim, você está assumindo agora a folhetim, né? Faça tudo no folhetim que você fazia na última hora. Eu falei assim, posso levar? Eu falei assim, estou levando o Enfio. O Enfio tinha os cartoons dele, o Zeferino, a Graúna, e ele escreveu uma carta ao primo Figueiredo, que era o presidente na época, esculhambando, né? Mas de uma forma elegante, né? Ele falou assim, não, ótimo, no folhetim tudo bem. Só que quando saiu, fechei a primeira edição do folhetim, numa sexta-feira à noite, e vim para Marília. Peguei um ônibus e vim para Marília. O jornal rodou na madrugada de sábado. O Caldeira, o outro dono, que queria a minha cabeça, ele tinha o hábito de... Ele vivia como um zumbi de madrugada, andando pelas rotativas do jornal, pegando o jornal, conversando. Ele adorava. O cheiro da tinta, aquelas coisas. E ele vai lá, passa folhetim, ele pega, vê na última página o Enfio. Nossa. Vê na segunda página, carta ao primo Figueiredo, e do lado um editorial assinado por quem? Por mim. Cara, ele mandou chamar o Boris Casoy, todo mundo da direção, que era para me demitir. Se tivesse isso aqui na época, eu teria sido demitido. Se tivesse o WhatsApp, eu estava ferrado. Ele queria me demitir. Você está me afrontando, esse moleque veio aqui para me afrontar. O que ele fazia na última hora, agora ele vem fazer aqui na Folha achando que pode. Nessa, o Frias também não ia brigar com o sócio dele, ficou na dele, né? Enfim, conseguiram negociar e falaram o seguinte, vamos fazer o seguinte, seu Caldeira, a gente tira o Enfio e fica o Oswaldo. Não, mas até os dois. Não, mas aí a gente controla o Oswaldo, não sei o quê, porque esse comunista é perigoso, não sei o quê. Daí conseguiram isso, cara. Então, daí eu liguei para o Enfio. Na segunda-feira, quando eu chego no jornal, estava aquela revolução, né? Daí eu falei assim, ó, você decide, ou sai vocês dois, ou sai o Enfio. Eu falei assim, bem, aí tem uma questão de ética e de solidariedade, né? Liguei para o Enfio e falei assim, Enfio, aconteceu isso. Ele ria, as gargalhadas do outro lado, assim, você é que está estrepado, eu estou muito bem, acabei de assinar, e é verdade, ele tinha assinado na Globo, que naquela época você estava nascendo, não sabia ainda, mas tinha um programa chamado TV Mulher, você deve saber. Que era Marília Gabriela? Marília Gabriela apresentou, a Irene Ravache chegou a apresentar uma época, e dentro da programação do TV Mulher, eles criaram um quadro chamado TV Homem, que era o Enfio que apresentava. O Enfio era para quem não lembra, dá um Google aí, H-E-N-F-I-L, Enfio, irmão do Betinho. Né? O irmão do Enfio, que tem aquela música da Elis, A Volta do Irmão do Enfio. Era um tremendo cartunista, criador do Pasquim, daquela turma do Pasquim lá atrás e tal. Daí ele falou assim, eu tô numa boa, cara. Sou contratado da Globo, vou fazer o TV Homem, você que está desempregado. Eu falei assim, pô, então vou ficar aqui. Ele falou assim, não, você fica aí, cara. Segura aí o teu emprego aí, que não tá fácil não. E vamos que vamos. E daí eu fiquei na Folha. E daí continuei lá. Depois. Quantos anos você ficou nessa? Daí eu fiquei, isso foi em 79, daí 80, em 81 eu fui para a Secretaria de Redação. Era subsecretário de Redação. Tinha o Boris, o Odom Pereira, Boris Casoy, o diretor, Odom Pereira, editor, secretário de redação, e tinha 2 subsecretários. Eu e o Emir Nogueira, que
foi eleito presidente do sindicato naquela época e acabou se afastando. Então ficou só eu, né? Cuidava dos editoriais, enfim, dava um trabalho do cão, cara. Daí que eu resolvi sair. Então, aí você, mas toda essa sua trajetória com a imprensa, você estava levando junto com o teatro ou não? Parava? Levando com o teatro. E aí você decidiu... No teatro eu escrevia, mais escrevia, dirigia. Nesse período eu escrevi e dirigi vários espetáculos, né? Você foi também da revista Visão? Daí que eu vou para a Visão. A Visão vem na sequência, porque daí eu descobri o seguinte, eu não tinha mais vida pessoal. Jornal tem isso. E na época a gente inventou umas coisas para mudar a folha, para botar... A gente arrumava assada para se coçar, cara. Todo mundo chegava, o secretário chegava na redação 2, 3 horas da tarde, também ficava até o fechamento. A gente inventou que não, que a gente tinha que chegar antes de todo mundo, porque a gente editava um jornal que não sabia o que ia sair. A gente chegava 2, 3 horas da tarde e o jornal já estava feito, porque a chefia de reportagem, todo mundo já estava produzindo o jornal. Quando a gente chegava no meio da tarde, 2, 3 horas, para a primeira reunião, era para saber o que tinha. E a gente falou assim, não, nós temos que interferir nisso. Nós temos que dizer, esse assunto é mais importante do que aquele. Não pode ser assim, cada um faz a sua cabeça. E daí a gente inventou que chegava na redação, tinha a primeira reunião, era 10h30, 11 horas da manhã, que era com o chefia de reportagem, da agência Folha, todo mundo, para ver o que está andando e dar diretriz, porque daí daria tempo ainda para os repórteres sair, procurar matéria, mandar fazer, enfim. Então a gente começava a trabalhar, ou seja, tinha uma reunião entre 10h30 e 11 horas, que a gente já tinha que fazer com o jornal lido. O jornal que tinha saído, a gente já tinha que ler o jornal, olhar os concorrentes que tinha saído. Daí passava o dia no jornal, ia sair 9 da noite, 10, dependendo do dia, se não tinha nada muito importante acontecendo, a gente saía 8h30 também, 9 horas, embora. Mas daí eu falei assim, não. Dava mais de 10 horas de trabalho. Volto para o Banco do Brasil, pô. Pensei eu cá comigo. Naquela época, eu pensei, eu não tinha pensão alimentícia para pagar, não tinha filho para educar, não tinha dependente. Eu falei assim, só eu. Eu falei assim, não, uma coisa está errada na minha vida. Eu gosto do que eu estou fazendo, mas está errado. Que vida? E a minha vida pessoal? Porque você não tem tempo para ir a um teatro, para um cinema, para nada. Imagina se você chega numa redação às 10h30 da manhã, você sai às 9, 10 horas da noite, você vai fazer o quê? Vai para casa morrer um pouco, né? Morre um pouco, ressuscita de manhã e recomeça. Daí, um dia... Essa história é ótima também. Eu sou contador de história, acho que eu devia ter mudado minha profissão. Daí eu entro na sala do Boris e falo assim, me manda embora, eu quero ser demitido. Eu era o terceiro homem na hierarquia do jornal. Me manda embora, Boris, porque eu preciso do fundo de garantia. Você, tá louco? Eu vou mandar embora por quê? Você vai para um outro lugar, está indo para um outro jornal, para uma outra revista, tem alguma outra proposta? Não, eu quero ir para a rua, vou dar o endereço. Rua General Jardim 712, que é onde eu morava. Quero voltar para lá. Eu falei assim, o que é esse lugar? Eu falei assim, é a minha casa. Que eu vou lá todo dia, troco de roupa e venho para cá. Eu não tenho uma vida pessoal, cara. Não, me manda embora. Ah, vai falar com o dono lá, com o seu Frias. Ele mandou falar com o Frias para mandar. E daí eu fui lá, mesma história. Daí tem uma coisa que desconcerta patrão. A dica aí. A dica é a seguinte, quando ele chega, assim, você está querendo... O seu Frias veio comigo... Cara, você está indo para onde? Estou indo para casa, seu Frias. Eu não tenho uma vida pessoal. Amigos estou perdendo, porque amigos eu não tenho tempo de cultivar. Amigos você tem que ir, sair com ele, comer uma pizza, beber uma bobagem, falar uma bobagem, beber uma coisa. Eu não estou tendo para isso. Não vou a um teatro, não vou a um cinema, não vou... A minha vida está se resumindo ao jornal. Eu não quero isso para mim, não. Naquela época eu tinha 38 anos, 37 para 38 anos. 37. Eu quero voltar para casa, seu Frias. Não, mas não é aumento, você não está querendo um aumento, não é aumento de salário. Não estou fazendo leilão. Esse é o segredo. Quando você fala para o patrão que você não quer aumento de salário, você não quer cargo melhor, você não quer nada, você quer voltar para a tua vida, daí você tira o tapete dele. Porque daí faz... Isso eu percebi. Eu acho que essa minha atitude fez algumas pessoas, eu sei que sim, pensarem na sua vida também. Eu falei assim, pô... Foi um choque na redação, foi um choque. Você é maluco, mas é verdade. Porque muita gente faz isso.
se dedica tanto ao trabalho, que a vida pessoal vai para o espaço. E daí eu não estou vivendo aquela história que eu estava falando antes do Sêneca, né? Da brevidade da vida, né? Quer dizer, você viveu 70 anos? Não, você existiu 70 anos. Eu queria viver. Eu não queria existir. Existir, a gente existe. Sabe, tudo existe, a planta existe. Eu queria viver. Daí você tira o tapete, cara. Você tira o tapete do chefe, do patrão, porque daí um pouco ele deve pensar nele mesmo. O que eu estou fazendo da minha vida? Daí ele olha para você e fala assim, bem, você não, mas não é um aumento? Não. Você não está indo para lugar nenhum? Não, estou indo para casa. Eu insisto, estou indo para casa. Daí eu sei que ele, com a habilidade dele, do seu Frias, ele conseguiu me segurar mais 1 ano e meio. Verdade. Porque daí ele fala assim, tá bom. Quantas férias você tem para tirar? Eu falo assim, nem sei mais, deve ter umas 4. Assim, tira umas 2. Depois, pensa, depois você volta. E, se você decidir ir embora, eu te demito. Precisa levantar o seu fundo de garantia. Então tá bom. Tirei 2 meses de férias, era para voltar numa terça-feira. Falei assim, não vou voltar na outra segunda-feira, assim, eles têm uma boa razão para me mandar embora. Enfim, voltei. Falei assim, e quando você voltar, nem passe na redação, vem falar comigo aqui na diretoria lá. Vem falar comigo. O que você decidiu? Daí eu voltei. E daí? Falei assim, não, tudo igual, continua igual, não mudei nada. Ah, tá. Então você quer... Posso te pedir um favor? Aí é a habilidade do cara. O que você vai falar? Fala assim, não pode? Não. Eu preciso de um favor, senhor. Eu quero mexer em 3 editorias do jornal. E prefiro, não é para você ser... Assim, eu não vou editar nada, ficar fechando o jornal. Não. É você ir lá, o editor continua lá, você vai conversar com ele para mudar a linha do trabalho que eles estão fazendo. Que eu não estou satisfeito. Eu acho que não está correspondendo ao que o jornal, enfim. Daí ele me indicou ele falou assim, essas 3 áreas. Se você conseguir resolver isso em 1 mês, você vem aqui e faz, maravilha, eu vou embora. É evidente que é um desafio, né? Daí eu falei assim, tá bom. Aí eram áreas que não tinham nada a ver uma com a outra, cara. Nada. Por isso que levou esse 1 ano, que conseguiu te segurar. Porque era educação, que era um amigo meu, todos eram amigo editor. Era educação, que era o Henrique Nunes, amigo até hoje. Puta editor, cara, é ótimo, sabia tudo de educação. Eu ia para dar palpite, falei assim, um pouco ser um grilo falante para esses caras. Por que não faz assim uma vez de fazer assado? Enfim. A outra área era esporte, que era de um amigo meu que tinha sido meu cúmplice, parceiro na direção da Última Hora, que é o Zé Roberto Maria, que trabalhou na ESPN até recentemente, da turma do Trajano. Eu falei assim, não tem problema, tu tem um puto editor. Agora a terceira era o problema. A Folhinha de São Paulo, que era feita pela equipe do Maurício de Souza, que tinha um andar inteiro, ou metade de um andar, no prédio da Folha, fazia a Folhinha e o jornal não sabia, a direção do jornal não sabia o que ia sair toda semana. Ele decidiu o que botava. Eu falei assim, não, eu quero que você intervenha lá, tem que ter um editor, você tem que saber o que vai sair. Daí, aí foi a coisa mais dolorosa, porque chegar para o Maurício, né, que já era um cara famoso, com um trabalho importante, bom, enfim, mas aí tinha uma relação que era, digamos, empresarial, né, do jornal. O jornal não fazia sentido ele ter um caderno na Folha de São Paulo, que a direção do jornal não tivesse ascendência sobre ele, sobre o que vai sair. Daí eu arrumei uma editora, falei assim, olha, agora, falei para Maurício, agora vai ter uma editora da redação. Não sou eu, não. Foi a Cecília Zione, que era cunhada do Joelmir Betti, também muito ligada na área de educação e com criança. Enfim, eram pessoas competentíssimas. Eu falei assim, é a Cecília que vai ser editora. Você vai continuar fazendo o seu trabalho, só que ela vai começar a pedir coisas. E a primeira coisa que a gente fez para marcar a mudança da Folhinha foi colocar, com aquele time de colaboradores que você falou que a Folha tinha, sabe, de correspondentes internacionais, você começava com Mauro Santayana na Espanha, você tinha o Paulo Francis nos Estados Unidos, você tinha o correspondente em Salvador era João Baldo Ribeiro, o maior escritor brasileiro. Outro grande escritor brasileiro, Josué Guimarães, era
diretor da sucursal de Porto Alegre, enfim, onde trabalhava também o Luiz Fernando Veríssimo, começo de carreira. Enfim, tinha um time da melhor qualidade. Daí inventamos, Cecília e eu, falei assim, vai ter na capa da folhinha, o cara pega a folhinha e vai ter uma história contada. Daí eu cheguei para cada um desses e falei assim, ó, vai contar em uma página, uma lauda é isso aqui. Você vai escrever em uma lauda uma história para você contar para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, para o seu neto. Você vai ver essa história em uma lauda, não pode ser mais que isso. É uma história que você vai contar para ele. Tinha gente que nunca tinha. Daí todo mundo, depois de um tempo, todo mundo queria escrever nessa medida. Mas no começo todo mundo ficou assim... Uma resistência, vou escrever. Mas será que eu consigo? Mas também foi um desafio gostoso. E daí, com isso, a folhinha mudou totalmente. Sabe, você pegava a folhinha, na primeira página você tinha um texto, Luiz Fernando Veríssimo. Pô, Luiz Fernando Veríssimo escrevendo na folhinha de São Paulo. O pai pega aqui e fala assim, o que o Luiz Fernando está escrevendo para o meu filho? Daí vai ver uma crônica linda, maravilhosa. Então daí mudou, daí tinha feito. E daí, como é que eu saía? Daí falei assim, acabou. Não, mas sempre tem uma coisa para fazer, você é jornalista, sabe disso. Jornal a gente não fecha, a gente adia, né? No dia seguinte, né? Daí surgiu um convite de um amigo que era diretor da revista Visão e que sabia dessa minha história pessoal. Ele falou assim, olha, minha editora aqui de cultura está saindo, vai trabalhar na Veja, e na época a Visão tinha uma tiragem maior que a Veja. Estou falando de 83, 84. E estou precisando de um editor de cultura. Você volta para a sua área, você vai ter... vai fazer 3, 4 páginas de revista, você faz um jornal inteiro. Daí eu fui dar... Agora, seu Frias, agora eu vim pedir demissão. Mas eu quero que o senhor me demita, porque eu preciso levantar minha grana. Agora tem uma proposta. E falei a proposta, eu falei, tudo bem, vai, prometi que te liberaria. E aí tem umas coisas essas delicadezas que o Brasil está perdendo, as pessoas estão perdendo. Ele era um cara muito importante. Ele talvez fosse, naquele momento, 83, 84, um dos nomes da imprensa brasileira, sabe? Era ele e Roberto Marinho. E os Mesquitas. Era ali. Um cara com essa importância, cara. Eu vou despedir dele, ele vai até o elevador, no dia que eu vou embora. Eu entro nele e falo assim, você está indo, mas você sabe que a casa é sua, você volta o dia que você quiser. Nossa. Essa humanidade nós estamos perdendo. Então, nós estamos falando desse novo mundo, né? Hoje o jornal se faz... E tem um detalhe, cara, na época a gente fazia jornal ainda, e essa experiência eu tive na Folha, da mudança do jornal, da máquina de escrever, para o computador. Também eu fui um dos responsáveis por isso. Nesse período de ficar lá mais um pouco, que o Frias pediu, era isso. E para convencer os coleguinhas que era melhor o terminal, que aquele teclado era melhor do que aquela máquina de escrever, botar papel. Era um tormento. As pessoas achavam que vai acabar com o emprego. Até um dia eu falei assim, vai mudar sim. Algumas coisas vão acabar nessa profissão. Mas é inevitável, cara. Ou você domina a máquina ou ela vai te dominar. Você pode fazer a escolha. Foi difícil, mas a gente... o cara colocar clipes de papel, colocar no teclado para ver se estragava, entendeu? Pegar o monitor do computador e virar para o sol para ver se derretia, essas bobagens. Sabe, que os coleguinhas falam assim, não tem essa porcaria, vai acabar com a gente. Passei a vida inteira escrevendo aqui, né? Mas eles convenceram. E o Frias, nessa época, você vê a inteligência do cara. Ele comprou, a gente mesmo fala assim, mas esse material aqui é uma sucata. É verdade. Ele foi para os Estados Unidos, foi num jornal lá e comprou a sucata. Depois ele explicou, assim, eu estou implantando um negócio, você acha que eu vou comprar a última geração de... Não. Primeiro vão aprender a lidar nessa maquininha aí, depois eu compro a melhor máquina. E comprou, né? A UOL é deles, né? O maior site então, hoje, né? E aí, eu sei que nosso tempo... eu já falei de todas aquelas pessoas ilustres com quem eu trabalhei lá na Folha. Você tem uma... Ficou alguém para trás aí? O Paulo Francis, o Cláudio monte, Abramo, né? A gente falou... tem o João Baldo, João Baldo Ribeiro, Josué... tinha até Gilberto Freire, que era colaborador, o grande Gilberto Freire, que era colaborador. Enfim, era um time
Timaço. E aí quando que chegou o momento que você deixa o jornalismo e se dedica exclusivamente ao teatro? Como foi? Como você vê, eu já estava tentando sair bem antes. Eu acabo saindo, depois eu fico na Visão um tempo, e daí eu resolvo, um dia, quando o Collor assume, que tem aquela confusão na economia brasileira, eu também peço para ser demitido da Visão. E daí estou solto, e aí se cumpre a promessa de um amigo que estava na Folha da Tarde, que existia a Folha da Tarde, hoje é o Agora, em São Paulo, mas na época chamava Folha da Tarde, que era um jornal também do Grupo Folha. Ele falou assim, vem para cá. Eu falei assim, não, fazer jornal diário, nem pensar, sou louco. Não, você vai fazer um suplemento no fim de semana. Eu falei, tá, um suplemento eu vou fazer. Eu sou vagabundo, Adilson, não quero mais esse negócio, já trabalhei muito. Tinha 40 anos, pô, a sua idade. Daí ele falou assim, não, você vem aqui e tal. E o jornal estava demitindo por causa do plano Collor. Pô, falei assim, eu vou falar com o Frias, com o senhor Frias, para ver se... que eu estou querendo trazer você de volta. No mesmo dia ele falou com o Frias, falou assim, o Frias mandou te contratar. Nem perguntou quanto, tal, então vem para cá e tal. Daí eu fiquei mais um tempinho ali, fiquei mais um ano, mas eu queria sair, cara. Daí saí de lá, fui para a Secretaria da Cultura, trabalhar com a Adilson Monteiro Alves, que era da Democracia Corintiana, que assumiu Eu fiquei 2 meses, aí eu falei assim, eu vou lá para ver como é que é estar do outro lado do balcão. E me desencantei. Em 2 meses eu olhei para aquela burocracia do Estado e falei assim, não tem nada a ver comigo, não preciso ficar aí, vou embora. Daí passei ainda por um Shopping News, que era um jornal que tinha também. Cheguei a trabalhar um tempo ali até que eu falei assim, chega! Vou voltar definitivamente para casa. E eu fiz as contas, sabe, Tiago, uma coisa engraçada na minha vida. Você sabe que eu vivi muito pouco tempo com olerite? Eu estou com 73 anos. Comecei a trabalhar com carteira da... Tudo bem, pegando o Correio de Marília também com 17 anos, tá bom. Eu trabalhei em jornal, com contrato, com carteira assinada e tal, de 69 a 71, a 91. É muito pouco, cara. Tudo bem, você tem 40 anos, acho que não, que é muito. Não é, não. Porque eu trabalhei de 69 a 70, 10 anos, a 89, 1991, 92, eu saí. E hoje eu estou fora, eu vivo de biscate. Do que você vive? De biscate. Parece trabalho aqui, eu faço. Teatro é a mesma coisa, né? Mas fazendo as contas matemáticas na minha vida, quer dizer, eu trabalhei 22, 23 anos com carteira assinada. Correio de Marília não tinha carteira, imagina. 23 anos. Eu estou fora de jornal há 20. Mais o que eu vivi antes. Mas aí entra aquilo que você falou do Sêneca, né? O Sêneca. Foi bem intenso esse período. A brevidade da vida, sobre a brevidade da vida. Não, eu continuo, quer dizer, minha vida continua. Sim, mas assim, eu estou falando o período que você considera curto período no jornalismo, mas ele foi, vamos dizer assim, longo pela intensidade e que se tomou, né? Essa convivência, essa trajetória, num período interessante, né, do Brasil. Foi um período muito importante. Você pegou aí da ditadura, a redemocratização, a volta da eleição direta ali com o Collor, né, ainda você estava na redação. Então você pegou 3 fases aí. 3 fases. Depois eu não sei como é que eu sobreviveria hoje nesse caos que está aí. Te juro que não saberia. Tem amigos que têm mais idade que eu, com 70 e tantos anos, que continuam ligados a jornal ainda nessa vida louca, né? Porque E como é que... Vamos falar um pouquinho aqui das peças. Você sempre escreveu e aí depois que se ausentou da imprensa, passou efetivamente a trabalhar mais com teatro? Porque como eu comecei, eu fiz escola de arte dramática, trabalhando em jornal, que é aquela minha história antiga. Então, o jornalismo e o teatro sempre caminharam juntos. E mesmo nos anos 70, quando eu estava na Última Hora, eu escrevi peças, dirigi espetáculos,
Eu vou chamar a atenção aqui, ó, para você dirigiu a Elis Regina. Um show dela. Show dela. Essa mulher, que é aquele que ela... Da Orquídea, do disco da Orquídea que ela tá com... Como é que foi também essa experiência? Que tem outros shows aqui. Eu tinha... Mas o Oswaldo, vou falar, vou ser bem sério, tem que dividir. Estou vendo que esse programa caminhou para a questão da imprensa. Tem a parte do teatro aqui, tem a parte de escritor e TV aqui. Eu acho que vai ter que... TV é pouco. TV é pouco, mas, pô, Elis Regina, como é que foi isso? Como é que surgiu isso? A Elis, logo que ela terminou um grande espetáculo que ela fez foi um grande sucesso em São Paulo, que era o Falso Brilhante, o César Camargo Mariano, a gente se aproximou ali. Que era o marido dela na época? Era o marido dela na época. O César compôs uma peça, que era uma peça orquestral, chamada São Paulo Brasil. Que o César é paulistano, nasceu na Sé, morou em Marília na infância dele. Ele é virginiano como eu também, eu sou do dia 19, acho que ele é de 19 também, ou 18, não sei o quê. Então, essas coisas pessoais acabam fazendo ligações, né? Você acaba tendo uma ligação quase de familiar, né? E daí eu me chamava e falava assim, você quer dirigir um espetáculo, São Paulo Brasil? Eu falei, putz, mas dirigir... Música, eu gosto muito de música, tenho um ouvido até musical, mas se passar um dó maior na minha frente, eu nem cumprimento, eu não reconheço, entendeu? Eu não sei o que é um sustenido, ele vai passar e eu não sei. Então, tudo bem, mas eu posso dirigir, claro. Tem uma parte que tinha um texto que eu tinha que escrever, que era uma coisa quase poética sobre São Paulo. Eu falei assim, então, só com uma condição, se eu tiver uma assistente de direção, que na época ela estava grávida da Maria Rita. A Elis, você pode ser minha assistente, porque daí você fica do lado, a parte musical, quando tiver uma droga, você pega e fala assim, isso é bom, aquilo não sei o que. Você fica buzinando no meu ouvido e falando para eles também, porque de música você, embora não escrevesse música, mas sabia tudo, né? E assim começou, daí ela nasce a Rita, daí ela faz esse disco, daí, você tem que me ajudar a fazer, daí eu fui. A gente ia na Cantareira, que ela morava na Cantareira, e passava a tarde lá, enquanto o César estava no estúdio ensaiando. Né? A gente ficava discutindo letra de música, porque a gente pegava uma letra de música e discutia como se fosse uma cena de teatro, uma peça de teatro. As aparências enganam, por exemplo, né? Pegava aquela letra, as aparências enganam aos que amam e aos que odeiam. Analisa aquilo como quem analisa uma poesia e uma cena de teatro. E a gente ficava na casa dela comendo pipoca e tomando café, que descobriu uma coisa boa, viu? Café com pipoca. É bom. E a gente ficava... Aí foi uma direção, quer dizer, daí eu falei assim, como é que é dirigir Elis? Eu falei assim, moleza, né? É só falar, porque sabia tudo, né? Então, era muito engraçado. Agora, a insegurança pinta, né? Eu sempre conto isso, quer dizer, nós quando ator ou cantora, não adianta que seja, na hora de entrar em cena sempre dá entendeu? Tem que dar chamar energia, né? Eu lembro que na estreia, no AMB, que foi a estreia do show, daí a gente tava no camarim, lá nervosa, não sei o quê, só no camarim só deixava entrar eu e não sei o quê. Daí a gente tá assim, Elis, eu vou lá pra cabine de luz, bom espetáculo, daí eu falei assim, vem cá. E como é que eu entro em cena? Eu falei assim, andando de preferência, você caminha daqui ali, o microfone está ali, você. Tá. Eu conto isso para ver, é um absurdo, né? Como é que eu entro em cena? Ué, como é que você entra em cena? Estou aqui na coxia, fora o palco está ali, aquele é o microfone. Você caminha até o microfone, como você fez a vida inteira. Na biografia da Elis, você é citado, né, nesse episódio. Sim, a gente teve. Foi uma. E depois eu trabalhei também no Saudade do Brasil até a construção da ideia do espetáculo. A ideia do título Saudade do Brasil, eu que dei, mas não foi nenhum mérito meu, não. Na época eu tinha um disco, tem a música, né, Saudade do Brasil. E eu tinha um LP da Eudósia de Barros, pianista, chamado Saudade do Brasil. E a gente estava discutindo o show, para onde ia. E veio aquele título, assim, gente, o título do espetáculo e a ideia desse espetáculo é Saudade do Brasil. Porque naquela época, como agora, a gente está começando a ter saudade dos símbolos nacionais, do verde e o amarelo, do hino, porque a ditadura se apropriou disso. Estou falando de 79, 78,
79. Aí eu estava no jornal, mas estava fazendo isso aqui também. A ditadura, sabe, o verde e amarelo é nosso. Um pouco o que a gente está vendo por aí hoje, entendeu? Daí a gente fala assim, não pertence a ninguém, não pertence nem às Forças Armadas, nem à Aeronáutica, nem a ninguém, pertence a nós. O Brasil é nosso, então a gente estava com saúde, porque não podia... Tinha uma coisa, vocês não sabem o que era ditadura, mas você não podia torcer para o Brasil em Copa do Mundo, porque você estava torcendo para a ditadura. Para os caras que estavam torturando, matando, prendendo, censurando. Então você ficava com receio de... Até que estão falando assim, não, dane-se, pô, vou torcer para a seleção brasileira e acabou, eu gosto de futebol e dane-se. Então, saudade do Brasil era um pouco isso. Era recuperar o Brasil para nós. Eu acho que é isso que nós estamos precisando hoje, sabe? Para essa divisão, essa gritaria para cá. Está muito ruído. Tem uma hora na vida que tem... E o Brasil está nesse momento. Tem muito ruído. Se todo mundo fala assim, vamos fazer silêncio um pouco, aquele que bate, silêncio, e fica quieto, todo mundo, começando pelo que está lá em cima, cala a boca, não fala mais nada. Vamos ficar quietos durante meia hora, uma hora, um dia inteiro, ninguém fala. Vai melhorar, cara, porque é muito ruído, então fica uma coisa de uma agressão, um xingamento, as pessoas perderam a delicadeza. Aquilo também acontecia, estou falando de 89, de 79, 78, sabe? Também tinha um pouco essa coisa. O Brasil não nos pertencia. Eu falei assim, não, pertence sim. Eu gosto do verde e amarelo, eu acho o hino legal, tem umas coisas meio feias na letra, mas é bonito. Eu quero que esse símbolo é meu, a geografia é minha, não é de ninguém. Não é de quem me governa ou desgoverna. Então, essa coisa, saudade do Brasil, eu acho que eu estou sentindo saudade do Brasil. Eu acho que eu estou sentindo o Brasil escapando entre as mãos, entendeu? Oswaldo, como eu disse, o tempo é curto, fica o convite para uma próxima oportunidade para falar mais especificamente das suas peças, dos livros. Pegando o gancho naquilo que você falou, caminhando para o final por conta do tempo, porque se deixasse a gente ficaria aqui, né professor? Mas a tarde toda aqui, porque realmente é um bate-papo. Como é que você vê a cena cultural hoje no Brasil, nesse contexto de uma sociedade polarizada, a era do ressentimento, né, como você falou, as pessoas pelo WhatsApp se agredindo verbalmente, né? Como é que você vê como fica a cultura? Ultimamente a gente tem essa polêmica de interferências na Ancine. Vamos tirar do Rio de Janeiro, vamos levar para Brasília. Como é que você vê esse... Eu vejo com muita preocupação. Porque a gente vai andar para trás de forma tão brutal que nós vamos precisar, talvez, de 1 ou 2 gerações para recuperar o que a gente já tinha. E quando eu falo de cultura, eu não estou falando de teatro, não. Não estou falando só do show, não estou falando só da música, estou falando do livro. Eu estou falando da ciência, estou falando da educação, da pesquisa. Está sendo tudo jogado no lixo, gente. Por uma coisa de ressentimento. Você não é do meu time, você... Pare com isso, pelo amor de Deus. O Brasil não tem dono. Se a gente botar na cabeça que o Brasil não tem dono, que é a população que manda, entendeu? Que a nação é feita pelos seus cidadãos, né? E não por meia dúzia que estão lá em cima dizendo o que fazer ou não fazer. Eu vejo com muita preocupação, Tiago. Vejo muita preocupação. Eu acho que nós vamos regredir muito se continua isso por mais algum tempo. Se a coisa mudar daqui a 6 meses ou 1 ano, vai ter um processo muito lento de recuperação. Porque já não estava bem. Não é que estava bem e piorou, não. Já vinha vindo com problemas. Sabe, na área do teatro, o cinema deu uma crescida, é verdade, mas tinha outras questões para discutir, a Ancine, a pesquisa também estava com problema, estava vendo cortes em pesquisa. Mas hoje, cara, hoje é a razia. Esses caras, sabe, eles têm... É um ressentimento contra o reconhecimento. Isso que eu sinto dessas pessoas que estão nos desgovernando. Elas têm raiva de quem sabe alguma coisa. Sabe, se alguém sabe uma coisa que eu não sei, eu quero mais aprender. Essas pessoas têm ódio. Elas têm ódio de quem é melhor do que você. Porra, eu quero viver com quem é superior a mim, cara. Em conhecimento. É isso que nós devíamos procurar. Eu procuro sempre conviver com pessoas melhores do que eu.
porque eu vou melhorar. Se eu conviver com pessoas iguais a mim ou abaixo de mim, eu vou continuar o medíocre que eu sou. E essas pessoas que nos desgovernam hoje, em todas as áreas, mas principalmente lá em cima, elas têm um ressentimento contra o conhecimento. Elas não admitem que alguém possa saber mais que você. Pô, eu quero mais conviver com essa pessoa que sabe mais do que eu. Mas os caras que estão mandando na gente, ditando a vida da nacional, têm ódio. Eles estão disseminando um ódio contra o conhecimento. Para com essa bobagem de ideologia, gente. Para com isso. O que é necessário, olha para o outro. Humanize-se. A gente não é bicho. Sabe, não dá para eu ficar olhando para lá, sua mulher é mais feia que a minha. Pomba! Onde nós estamos? Onde nós estamos? Baixou o nível da discussão para o botequim, o botequim de bêbados, né? Porque o botequim, quando não tem bêbado, é legal. Agora, parece que estamos num botequim que está todo mundo bêbado e conversa de bêbado, se agredindo mutuamente, sabe? Eu acho que o país não pode entrar nisso. Existe uma parcela da população que entrou nessa e até dos nossos desgovernantes que entraram nessa. Tudo bem, mas a maioria da população não pode entrar. E a gente é que tem que sufocar isso. A gente é que tem que falar, não, não é isso não, sabe? Então, a primeira coisa que eu peço, por favor, não use isso aqui para disseminar o que aparece aqui. Sabe? Não pode, coisa ou a favor ou contra. Não, se informe, vai atrás. Vai checar, né? Vai checar. Não passe adiante a piadinha, a engraçadinha, a grosseria. Não, não faça isso. Não agrida o outro gratuitamente, sabe? O outro é seu semelhante. Pô. É uma sociedade que fala tanto em Deus, em Deus, em Deus. Eu bendigo o meu ateísmo. Porque eu, como ateu, eu acho que eu sou muito mais religioso do que essa gente que fica aí batendo no peito e fazendo seus negócios espúrios. Entendeu? Criando templos e enriquecendo em cima disso, da fé dos outros. E depois saindo xingando as pessoas. Vamos parar vamos fazer silêncio, gente. Aliás, isso é uma técnica que eu uso muito em teatro. Ou em teatro, quando a gente vai estar ensaiando, está todo mundo falando assim, gente, agora, silêncio. Todo mundo senta, se acomoda, deita no chão, se encosta. Vamos ficar em silêncio 5 minutos. Você não sabe como muda a relação depois de 5 minutos. Faça isso numa sala de aula, sabe? Muda. Se você estiver ensaiando alguma coisa, faça isso. Silêncio, ninguém vai falar nada. Oswaldo, mais uma vez, muito obrigado. Como a gente disse, fica o convite para uma próxima oportunidade. Você vir a Tupã, visitar a gente aqui, para a gente falar de outros assuntos que ficaram aqui para trás, as peças, os livros. Mas a gente agradece realmente, como você disse, a gente espera que quem esteja assistindo, que tire algumas lições, né, da sua história de vida, parcela dela, porque a gente não conseguiu contar toda. É o que eu falei, quer dizer, uma vida tem coisas que a gente aprende e outras, até pelo que a gente não deve fazer, quer dizer, não sirvo de exemplo para ninguém, não, mas pense um pouco só em você, um pouco, sabe, não é ser egoísta, hein? Quando eu digo de viver, né, pensa na vida, o que você está fazendo da sua vida, né? E não tem nada de religioso nesse negócio também, eu odeio essas coisas. Mas às vezes a gente esquece disso. Então, se foi útil para alguém, até pelo avesso, né? Útil pelo avesso, não pela moeda de face que eu estou apresentando. Se a minha história servir para ajudar a pensar da história de cada um, já é o que eu busco na vida de todo mundo. Espero que você encontre alguma coisa aqui. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. A gente também agradece a professora Enedina, que está aqui, ó, atrás das câmeras aí acompanhando. Ela também que ajudou a proporcionar esse momento, que possibilitou esse encontro também. A gente agradece mais uma vez. E a gente agradece você de casa que acompanha a programação da TV Câmara, um canal a serviço da população. Até breve.